Meus queridos irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, quando nós estamos vivendo uma campanha de missões mundiais, eu gostaria de ler um texto da Bíblia para vocês que nós estamos trabalhando durante todo este mês, que é o tema da nossa Convenção Batista Mineira e a divisa que está em 2 Timóteo capítulo 1, o verso 7, que diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É interessante que desde Gênesis 3, capítulo 15, nós encontramos o propósito de Deus em querer salvar a humanidade. Este propósito iniciou-se no céu e continua até hoje e continuará enquanto a Igreja de Jesus estiver militando neste mundo. Jesus instituiu a sua igreja e ele a enviou ao mundo. Mateus 28:19 diz assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Queridos, esta é a missão da igreja. É interessante que em Mateus, no capítulo 10, dos versos 5 ao 23, Jesus envia os discípulos a pregar e dá a eles autoridades, poder para falar em nome de Deus, para abençoar, para restaurar. Ele dá poder aos discípulos, meus irmãos, para que em nome dele, em nome de Jesus, restaurasse as pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele dá a seguinte orientação: Deus não nos deu um espírito de covardia, isto é, segundo o dicionário da língua portuguesa, um espírito de medo, de falta de coragem. E é fato, para realizarmos missões, para ganharmos o mundo para Cristo Jesus, precisamos ter coragem, precisamos ter ousadia, precisamos ter a convicção de que Deus está conosco. Esta carta que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo foi no ano de 64 da era cristã. Paulo estava preso, estava a poucos meses do martírio. E é interessante também que a última carta escrita por Paulo, esta carta tem 4 capítulos, 82 versículos, e um bom leitor pode lê-la em 30 segundos e 30 minutos. Então a importância desta carta. Timóteo, meus queridos, era um jovem pastor, natural de Licônia. Seu pai era grego, sua avó e a sua mãe eram judias. Ele aprendeu as escrituras na infância, ainda adolescente. Se converteu-se o jovem pastor Timóteo na primeira visita de Paulo a Listra, Atos capítulo 14, versos de 8 a 20. Foi consagrado evangelista em 1 Timóteo 4,14. E Timóteo foi pastor em Éfeso, onde recebeu a primeira e a segunda carta que Paulo escreve, que são chamadas as cartas pastorais. Paulo então escreve neste verso: Deus não nos deu um espírito de covardia. Há uma outra tradução que diz assim: Deus não nos tem dado um espírito de covardia. E é fato, para fazermos missões, para ganharmos o mundo para Jesus, para investirmos na obra missionária, nós não podemos ter um espírito de covardia. Também, meus irmãos, essa expressão do apóstolo Paulo refere-se a uma disposição da mente. O apóstolo está dizendo ao jovem evangelista
que não deveria temer. Não deveria temer. O grande impedimento também para a utilização da expansão de nossos dons é o temor de servir, é o medo de servir. Ora, Deus nos ama e ama tanto de uma forma tremenda que Ele não nos dá um espírito de covardia. Não, senhores, nós não podemos ter medo, nós não devemos ter medo. Deus nos livrou, irmãos, do espírito de temor. Isto é maravilhoso para realizarmos missões. Uma outra informação importante, a palavra grega, o original em que foi escrito o Novo Testamento, também nós podemos traduzir esta palavra por timidez. Isto indica, queridos, um temor covarde e vergonhoso, provocado por um caráter fraco e egoísta. E é possível, meus amados irmãos, que a ameaça de perseguição por parte dos romanos, que era cada vez maior sob o domínio de Nero, também a hostilidade daqueles na igreja de Éfeso que se ressentiam naturalmente da liderança de Timóteo, e os ataques de falsos mestres com seus sistemas sofisticados, meus queridos, de engano, estivessem então sendo assoberbadamente para Timóteo. E neste momento, então, ele estava com medo, ele estava preocupado, ele estava apavorado. Esse medo, com certeza, não provinha de Deus. E por esta razão, então, o apóstolo Paulo, para animar a Timóteo, para incentivar a Timóteo, ele escreve: Deus não nos deu um espírito de covardia. Sim, esta foi a injeção de ânimo do santo apóstolo para o jovem pastor Timóteo. Meus queridos, para vivermos o poder de transformar o mundo, precisamos ter coragem para orar. Não é fácil dobrar os nossos joelhos. O diabo, ele se levanta contra o crente que ora. O diabo se levanta contra a igreja que se propõe a fazer uma campanha de oração durante o mês de março, como a nossa igreja está orando por missões todos os dias às 20 horas. O diabo se levanta contra uma associação, uma convenção que se propõe a orar por missões. Sim, é preciso então coragem, é preciso muita coragem. Também é preciso coragem para ir ao campo missionário. Ora, imagine deixar a sua pátria, a sua família, os seus amigos, deixar a sua igreja para ir ao campo missionário. Queridos, precisa muita coragem, precisa muita ousadia. Também para contribuir é preciso coragem. Nós temos 3 poderes para realizar a obra de Deus. Nós temos o poder de Deus, nós temos o poder do homem, se colocando à disposição para fazer a obra, e nós precisamos do poder do dinheiro. Então, para contribuir, para levantarmos uma grande oferta, para sustentar a obra missionária, é preciso coragem. Meus queridos, para a glória de Deus, nós hoje estamos em 81 países do mundo, fazendo missões. Sim, é preciso ousadia para sustentarmos 2.044 missionários, sendo a maioria deles autóctones, isto é, da terra, porque para a Junta de Missões Mundiais é mais fácil, é menos caro ir lá treinar o missionário da terra e ele então fazer missões. Para os irmãos terem uma ideia, para sustentar um missionário na Índia, por exemplo,
com $100 ele consegue viver ali na Índia. E enquanto que mandarmos um brasileiro para a Índia e ele vai aprender a língua e tem aquele todo o processo todo, é necessário gastarmos $500 por mês. Então é um grande desafio levantarmos recursos e sustentarmos estes missionários. Hoje, por exemplo, meus amados irmãos, nós temos uma missionária, ela está na Índia, ou melhor, na Coreia do Sul, e ela é uma enfermeira, e ela foi levada lá pelo pastor João Marcos, nosso diretor da Junta de Missões Mundiais, e ela sabe o risco que ela está correndo. Então, enquanto ela cuida do corpo, ela também cuida da alma, mas ela sabe que se ela for apanhada, ela pode ser fuzilada. Então é preciso coragem, é preciso ousadia, é preciso depender de Deus, meus queridos, para esse grande desafio. Nós temos, por exemplo, um missionário americano. Ele mora na Coreia do Sul. E sabe o que ele faz? Todos os dias ele enche vários balões com o Evangelho de João, com folhetos evangelísticos, e ele então solta aqueles balões, e por providência divina, o vento sopra aqueles balões para o lado da Coreia do Norte. E é interessante que o governo da Coreia do Norte já procurou da Coreia do Sul para questionar sobre isso, mas o vento sopra onde quer, não é? E é livre na Coreia do Sul para pregar o Evangelho. Esse é o poder que nós precisamos. Para fazer isto, meus prezados, é necessário ousadia para que esse evangelho atinja todas as nações. É preciso, como disse Paulo ao jovem pastor Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. Meus queridos, eu vi a história de um missionário na Índia, um jovem pastor missionário, e ele viajava da sua base para uma aldeia para pregar o evangelho. E quando ele chegou lá na sua bicicleta, as pessoas deram uma surra nele, muito forte, e ele foi levado para o hospital. E depois de 4 dias que ele já estava recuperado, ele disse: olha, eu preciso voltar àquela aldeia, eu preciso voltar àquele povo, porque quando eu morrer, eu sei para onde eu vou, mas eles não sabem, então eu preciso voltar lá, eu preciso pregar para eles. E ele pegou a sua bicicleta, ele voltou para aquela aldeia, e deram-lhe outra surra muito forte, quebraram a sua bicicleta, ele não podia mais andar com aquela bicicleta. Levaram aquele jovem missionário para a sua base, e ele ficou 6 dias internado, cuidado pelos médicos. Mas quando ele ficou bom, sabe o que ele disse? Eu preciso voltar àquela aldeia, eu sei para onde eu vou quando eu morrer, mas eles não sabem, eu preciso falar-lhes de Jesus. E agora a base então fez o seguinte: compraram uma moto para ele e disseram: olha, você vai agora de moto, porque se eles quiserem bater em você, você consegue correr mais rápido e você consegue fugir. Mas, meus amados, para fazer isto é preciso ousadia, é preciso coragem. Para ganharmos o mundo para Jesus, precisamos ter coragem. Nós não podemos ter medo neste momento desafiador que nós estamos vivendo. Mas eu quero passar para vocês 2 exemplos bíblicos. Primeiro está em Atos capítulo 4, verso 29. Pedro, João haviam sido açoitados por pregar o evangelho. Eles estavam presos, resolveram soltá-los, mas deram-lhes o conselho que não falassem em nome de Jesus. Pedro, então, tomando a palavra, ele disse: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos ter medos, meus amados irmãos. Estes homens de Deus tiveram coragem para enfrentar as autoridades e para pregar o evangelho de nosso Senhor.
e Salvador Jesus Cristo. Mas em Atos, no capítulo 16, do versos 19 ao verso 34, Paulo e Silas estão pregando, estão falando do amor de Jesus. A igreja está progredindo, está avançando, vidas estão sendo salvas, o poder de Deus está sendo manifestado, milagres estão acontecendo. Sabe o que eles fizeram? Pegaram Paulo e Silas e os jogaram na prisão. E agora eles estão presos, acorrentados, vigiados por 4 soldados. Era um momento difícil, aquele momento. Mas sabe o que Paulo e Silas faziam? Eles não reclamavam, eles não criticavam, eles cantavam, eles glorificavam a Deus. Que culto maravilhoso! Meia-noite, diz a Bíblia, Paulo e Silas cantavam e pregavam ali naquela prisão. De repente, um terremoto, os portões se abriram, os grilhões caíram, eles estavam livres. E agora vem um carcereiro para se suicidar, porque pela lei romana, se um soldado fugisse, o carcereiro pagava com a vida. Mas Paulo então brada: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E aquele homem, meus queridos, todo trêmulo, chorando, ajoelhou-se ante Paulo e Silas e disse: Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo então diz: crê em Jesus e será salvo tu e a tua casa. E naquela mesma noite ele foi batizado, levou Paulo e Silas para a sua casa, cuidou das feridas e deu um momento abençoador. Sabe por quê? Porque Paulo e Silas não tiveram medo, eles tiveram ousadia para pregar, para testemunhar, para falar do amor de Jesus. Meus prezados, precisamos ter coragem para fazer missões. Precisamos ter ousadia para ganharmos o mundo para Cristo Jesus. E eu estou impactado com uma igreja batista no Rio de Janeiro. Eles têm 90 membros. E sabe o alvo de missões que eles fizeram? R$85 mil para investir em missões. Sim, e eu tenho certeza que eles vão ultrapassar este alvo para a glória de Deus. Meus queridos, missões nasceu no coração de Deus. A igreja de Jesus precisa fazer missões. Eu louvo a Deus pela vida da Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte. E nós nunca deixamos de ultrapassar os nossos alvos missionários. É uma igreja missionária, é uma igreja que investe na obra de missões para a glória de Deus. É uma igreja que tem coragem, meus amados. É uma igreja que tem ousadia. São irmãos comprometidos com a obra missionária para a glória de Deus. Mas já chegando, concluindo o nosso sermão, você pode fazer missões de 5 maneiras. Nós podemos fazer missões. Primeiro, nós podemos fazer missões orando. A igreja precisa orar. Os crentes precisam dobrar os joelhos. Eu louvo a Deus pela nossa equipe de missões da nossa Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte. Lançamos agora o desafio de orarmos todos os dias, às 20 horas, pela obra missionária. É um grande desafio, meus irmãos, mas a igreja está orando por esta obra, incentivados pela nossa equipe de missões. Então você pode fazer missões orando pelos missionários, orando pela junta de missões, orando pelos países onde estão os desafios. Mas em segundo lugar, você pode fazer missões contribuindo. Talvez você diga: pastor, eu jamais irei à África, ou à Índia, ou por trás das cortinas de ferro, mas você pode contribuir, meus amados. No ano passado de 2020, do alvo de 22 milhões, a junta só atingiu apenas 11 milhões. Mas mesmo assim, não fechamos nenhum campo missionário. Pelo contrário, expandimos para a glória de Deus. Você pode fazer missões também indo
colocando a sua vida no altar de Deus. Você pode fazer missões também influenciando as pessoas. Como isto é importante, irmãos. Agora mesmo, a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, através do seu pastor, nós estamos fazendo um projeto para enviarmos para Guiné-Bissau o nosso curso de mestrado e doutorado. Já está com a junta o projeto, já foi aprovado pela junta, através do nosso missionário, o pastor Beto, e será uma bênção para treinar aqueles pastores, para preparar aqueles pastores, para avançarem no campo missionário. Mas você pode fazer missões também mobilizando. Sim, mobilizando as pessoas para contribuir, para orar, incentivando. Nós podemos fazer missões então, orando, contribuindo, indo, influenciando e mobilizando as pessoas. Meus queridos, uns são missionários em termos de visão, outros em termos de ministério específico, estando à frente da batalha. Então, pastor, como eu posso contribuir? Você pode contribuir, membros da nossa querida igreja, amigos, você pode contribuir de 3 maneiras. Por exemplo, você pode depositar a sua oferta missionária na conta da igreja e ela será destinada exatamente para o campo de missões. Também você pode solicitar e o nosso seminarista, irmão João Jonas, ele vai à sua casa, ele recolhe a sua oferta de missões. Ou você pode, no horário comercial de 8 às 18, passar na igreja, na secretaria e deixar a sua oferta para o campo missionário. Queridos, este é o nosso desafio. Qualquer dúvida, ligue para nós. O telefone de nossa igreja é 31 3442 3270 e você então será orientado nesta caminhada. Talvez você não seja membro de nossa igreja, mas você gostaria assim mesmo de contribuir para a obra missionária. Então ligue para nós e daremos a você a orientação necessária. Sim, Paulo está dizendo: Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós continuaremos com este sermão no próximo domingo, às 10 horas da manhã, quando estaremos caminhando para o fechamento da nossa campanha de missões mundiais. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus lhe dê saúde. Que Deus abençoe você, meu amigo. Aonde você estiver, que a graça de Jesus esteja acompanhando você. Receba o abraço apertado da Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, situado à rua Itapajipe, número 13, no bairro Concórdia, ao lado da Copasa, e do seu pastor, que fala com você nesta hora. Que Deus o abençoe, rica e abundantemente. Eu quero orar com você agora. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe todos que estão recebendo esta palavra nesta hora. Ó Deus, que possamos ser motivados a nos envolvermos com a obra missionária. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista Memorial de Belo Horizonte, a sua diretoria, o seu corpo diaconal, as famílias que compõem a igreja. Ó Deus, cuida de nós. Abençoa os homens da igreja, as mulheres, os jovens, os adolescentes, as crianças, os bebês. Guarda-nos do mal, ó Deus. Nesse tempo de pandemia, que possamos ser fortemente abençoados pelo Senhor. Cuida de nós e de todas as nossas igrejas, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.